onde não haverá mais lágrimas, nem choro, nem lamento, aonde? Forever, com Jesus. Vocês imaginam isso? Olha que legal. Onde o vento da tua cruz vai ficar contigo? Amém? Nós vamos gravar esse cântico na mesma forma. Eu venho também. Relembre a morte de Cristo nesse momento. Ele sofreu tanto por você. Sofreu tanto por mim. Adore o Senhor enquanto nós cantamos.
13, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. E o anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, que nem é frio nem quente. Quem dirá fosse frio ou quente? Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, sou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e cromélio para ungires os olhos, a fim de te ver. Eu repreendo e disciplino a quantos não. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor. Aviei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Laodiceia, você já ouviu essa mensagem muitas vezes? Laodiceia é uma pequena cidade situada no Vale de Licos, na província da Frígia, e ela foi fundada pelo imperador Antíocos II, lá no século III a.C., e ele deu o nome de Laodiceia em homenagem à sua esposa, Laodiceia. Os habitantes eram sírios e judeus que vieram do exílio babilônico. E aí, mais tarde, no ano de 190 a.C., a cidade ela ficou rica. Por quê? Porque ela se tornou uma rota comercial do Oriente e com isso ela enriqueceu muito. Laodiceia ela era famosa por 3 atividades essenciais. Ela tinha confecção de roupas de lã negra, era muito forte. Tinha também um forte centro bancário por causa do ouro, que era moeda corrente na época. E também tinha uma escola de medicina que fabricava um raro colírio para a cura dos olhos. Não tinha óculos naquela época, talvez. Aí o colírio era bom. Possivelmente o Evangelho, ele foi levado a Laodiceia, a cidade de Laodiceia, por Timóteo, João Marcos e Epáfras, a quem o apóstolo Paulo ele menciona como missionário nos Colossenses. Jesus ele escreveu essa carta para ajudar aquela igreja a recuperar a sua vocação adoradora e a sua vocação missionária. E qual era o problema, então, da igreja em Laodiceia? Jesus é que dá o diagnóstico. Ele diz assim, conheço as tuas obras, e nem é frio e nem quente. Ele diz, quem dera, olha só, quem dera fosse frio ou quente. Assim porque tu és morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele diz, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Na Bíblia você não vai encontrar uma outra alusão de fato que Deus ele fica tão enojado que ele quer vomitar alguém da sua boca. Na verdade, isso é uma parábola, e para
entender o que Jesus quis dizer, nós precisamos conhecer um pequeno detalhe da cidade de Laodiceia, que talvez até você já conhece. Porque apesar de ela ser uma cidade rica, muito ouro, uma forte indústria têxtil, uma forte escola medicina, mas a cidade ela padecia porque ela não tinha fontes naturais de água. Ela não tinha nenhuma fonte de água natural. Mas Laodiceia, ela estava no meio de duas cidades especializadas em águas. Tinha Hierápolis, era uma cidade próximo dela, a poucos quilômetros dali, e Hierápolis era um verdadeiro spa naquela época antiga. Por quê? Porque tinha fontes de águas quentes, águas termais, e era usada para tratamento de várias doenças. Do outro lado, logo depois estava a cidade de Colosso, uma pequena cidade, que era cercada de fontes de água mineral, agora mineral fresca. E dessas duas cidades é que vinha a água para Laodiceia. E elas vinham através de canos de barro. Só que acontecia essa sina para Laodiceia. As águas que saíam quentes de Hierápolis, o caminho ela amornava. E quando ela chegava lá do céu, estava morta. A água que saía fresca de Colosso, por ela ser canalizada, e o sol batia no cano, quando ela chegava em Laodiceia, estava morta. Naquela época não tinha geladeira, mas assim que beberam assim mesmo. Claro que não era muito boa. E é exatamente esse o fato de que Jesus se refere na sua carta. A igreja tinha se tornado inútil na cidade. E Jesus estava a ponto de vomitá-la da sua boca. Na prática, vamos para a prática. Como é que isso acontece? Tem 4 cadeiras aqui. É a cadeira número 1. Vou botar bem sentado aqui. É difícil, tá? Porque senão pode constranger. Tem a cadeira número 2, cadeira constrangendo, a cadeira número 3, e aqui a cadeira número 4. Vamos ilustrar que na cadeira de número 1, nós temos uma pessoa sentada. E aquela pessoa que está sentada aqui, nessa cadeira, é a pessoa que não conhece a Jesus. Aquela pessoa que diz, aquele não é crente. Você que não conhece a Jesus, você que não vem na igreja, ela está sentada na primeira cadeira. É a pessoa que é fria. Ela não conhece a Deus. Ela não conhece a palavra do Senhor. Ela não conhece a Deus, ela não tem nem qualquer interesse de conhecer a Deus. É a pessoa fria. Então, é o perdido. O perdido está sentado na primeira cadeira. Na segunda cadeira, nós temos mais uma pessoa sentada. E essa pessoa que está sentada na segunda cadeira é uma pessoa que também ela não tem qualquer interesse de conhecer a Deus. Ela não tem qualquer interesse de ter intimidade com Deus, apesar que os pais dela vêm na igreja. Apesar que talvez até ela nasceu, né? Vamos dizer, no berço do evangelho. Apesar que teus amigos frequentam a igreja, apesar de tudo isso, ela é como se fosse um cristão, mas não é um cristão. E essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa nova. Ela tem tudo para conhecer a Deus. Ela tem tudo para servir a Deus. Ela tem tudo para ter intimidade com Deus, mas ela não quer. Embora ela esteja no meio, né? Aqueles que servem a Deus, daqueles que cultuam a Deus com o coração, daqueles que estão na palavra de Deus, mas ela não quer. Então ela se torna uma pessoa má. A terceira cadeira, nós também podemos colocar aquele famoso amigo do Evangelho. Eu nem sei se aqui tem algum amigo do Evangelho. Mas sabe aquele amigo do Evangelho? Ele vai em todos os cultos. Mas não se descer. Ele ouve a mensagem
mas não se decide. Ele é até amigo do dirigente, amigo do pastor. Se convidar ele para vir um mutirão, ele vem no mutirão. Se a igreja faz uma viagem, ele vai na viagem com a igreja. Ele até intima. Ele até me escuta, faz uma oferta. Ele até quer sustentar missionário. Mas nada de compromisso sério com Cristo. A sua vida dele sempre é tão velha e ímpia quanto nós. Então a pessoa tinha tudo para servir a Deus, tinha tudo para aceitar a Cristo, tinha tudo para ser um crente fervoroso, mas ele não é. Aí nós temos a quarta cadeira. A quarta cadeira é uma pessoa que leva a Deus a sério em sua vida. É uma pessoa que ama Deus. É uma pessoa que testemunha de Cristo. É uma pessoa que busca a Deus profundamente e a sua vida é transformada. Esse é o famoso crente. Né? Porque ali numa extremidade nós temos o frio e na outra extremidade nós temos o quente. E no meio nós temos o aqueles que estão sentados na cadeira do meio, eles têm a oportunidade de conhecer a Deus mais intimamente, mas não querem. Jesus foi que qualificou como mérito. Eles têm, mas não querem. O que está lá na primeira cadeira, ele sabe que é frio, ele sabe que não quer Deus, e ele não disfarça. Pelo menos ele vai saber que começa. Não quero esse negócio de crente. Não quero. Deixa pra lá. O que está na quarta cadeira, ele era louco por Jesus. Eu não sou disso. Está vendo? Levanta a mão para ele, podemos que é louco por Jesus. Você não já vem que é louco por Jesus, aí levanta a mão. Aleluia! Gostei, irmão. Eu que disse, sou louco por Jesus. O da quarta cadeira, ele não somente ama a Deus, mas ele ama profundamente o perdido. Ele ama profundamente aquele que está na primeira cadeira. E o da quarta cadeira, ele faz de tudo. O crente quente, tá, meu irmão? Ele faz de tudo para que o camarada que está lá na primeira cadeira, ele vai convidar, ele vai visitar, ele vai chamar para aquele que está na primeira cadeira, o frio, venha se sentar com ele na quarta cadeira. Aleluia. Os do meio, eles são mortos. E aí o que eles vão fazer? Eles vão tentar esconder isso. Eles vão tentar esconder isso. Eles não querem nem para lá, nem na primeira, nem na quarta. Eles preferem ficar no meio termo. Eles estão escondidos. E eu estou escondido para muitos. Aí Jesus disse, oxalá você fosse frio ou quente. Mas porque tu és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que será que Jesus disse que o frio, oxalá que fosse frio? Porque com o frio, ele pode fazer alguma coisa. O perdido sabe que está perdido. Então, quando for revelado o amor de Deus para ele, ele pode abrir o coração e dizer, eu quero aceitar a Cristo como meu Salvador pessoal. Ele vai se jogar nos braços do Senhor Jesus. Mas aquele que é morto. Mas o que significa mesmo essa questão de mornidão espiritual? O que é mornidão espiritual, meu irmão? É indiferença para com as realidades espirituais. Então, o crente aplique desinteressada para com qualquer reunião de oração. Vigília, nem fala para ele de vigília, nem fala para ele de alvorada de oração, nem fala para ele de campanha de oração, nem fala por quê? Porque ele não está nem aí para oração.
Esse é o crente morno, meu amigo. Leitura da Bíblia. Pode começar a fazer um planejamento de leitura anual. Nem vou perguntar aqui quantos estão lendo a Bíblia diariamente. No plano anual que nós começamos a... Quem está lendo a Bíblia diariamente no plano anual que nós começamos a ler? No ano tinha mais, agora diminuiu. Os irmãos ficaram mornos, não? Esse ano, o que aconteceu? Mas o crente morno, meu irmão, ele não se importa em ler a palavra de Deus diariamente. Ele não está também muito preocupado com a sua vida de comunhão. Eu vou dizer uma coisa para o irmão. Qualquer um de nós podemos ser atingidos por uma mornidão espiritual. Qualquer um de nós podemos ser atingidos pela mornidão espiritual. Não é que as pessoas abandonaram a fé, não. Na aparência, parece que elas estão bem. Eles sabem que não está bem, mas eles escondem isso de todo mundo. Esse é o crente morno. Ele sabe que não está bem, mas ele esconde de todo mundo que ele não está bem. Mas aí não adianta eu querer esconder. Por quê? Porque alguns sinais aparecem e você sabe que a mornidão atacou uma pessoa. Primeiro sinal, as coisas de Deus. As disciplinas, as coisas de Deus são feitas só na base da conveniência. Se for possível, quando é possível, quando não atrapalha a minha vida, quando tudo já estiver terminado, quando não houver mais nada para fazer, se ainda restar alguma vontade, aí eu vou na igreja, aí eu faço aquele trabalho, mas é um sinal que o crente está ficando. O segundo sinal é quando a participação dessa pessoa morna, ela é mínima nas atividades da igreja. Ela é mínima. Talvez ela venha só aqui no culto de ceia. Talvez ela venha só no culto de domingo. Culto de ensino, meu irmão? Não. Oração? Não. Vigília? Não. Culto da vitória? É só para quem precisa de vitória. Eu não preciso, então. E nem para ninguém. A participação é mínima na vida da igreja. E sabe que quando ela vem, o alimento espiritual que ela recebe não é apetitoso. E aí, ela vem na igreja, e aquilo que ela recebe aqui, muitas das vezes, se torna o prático da crítica, o prático da murmuração, o prático da fofoca, o prático da insubmissão, o resto da semana. Mas hoje aqui não tem crente morno, só tem crente cheio do Espírito Santo. Você quer dizer amém? O terceiro sinal é a falta de emoção para com Deus. E essa falta de emoção para com Deus começa a refletir na comunhão, no relacionamento com as outras pessoas. Essa pessoa vai ficando intolerante, muitas vezes arrogante, não perdoa, não tem paciência, critica os outros, às vezes pratica até a rebeldia e o egoísmo passa a dominar a atitude dessas pessoas. Mas tem uma coisa, presta atenção. O crente morno, ele não é morno para tudo. Sabe? Ele não é morno para tudo. Ele é morno para as coisas de Deus. Mas ele não é morno para o seu trabalho. Na igreja até ele pode chegar tarde. Mas lá na fábrica, ele chega 5 minutos antes, 10 minutos antes. Ele não é morno para o seu trabalho, ele não é morno quando um amigo vem e convida para se divertir, ele não é morno para ficar assistindo, às vezes até na hora de culto, uma novela ou um seu time de futebol, ele não é morno para isso. Ele não é morno para ficar horas e horas mexendo o computador na internet, conversando com aquele que não, com pessoas que não deveriam conversar, olhando aquilo que não deveria olhar. Ele não é morno para ficar horas e horas na frente da televisão.
Eu não morro para ir na academia. Eu não morro para as paixões mundanas. Eu não morro. Mas para as coisas de Deus, ele se torna morto. A mornidão espiritual só ataca uma área da sua vida. Ela só ataca a sua vida espiritual. Mas alguém pode chegar e dizer assim, é isso não, pastor, eu estou morno mesmo daí. Como? Ninguém tem nada com isso. É verdade. Aí é que está o problema, meu irmão. Aí é que está o problema. E uma hora Deus se cansa com o crente morno. Uma hora Deus se cansa, porque Jesus disse, eu sou a ponto de vomitar da minha boca. Uma hora Deus se cansa com esse crente morno e causa náusea e aí Deus vomita o crente morno. É por isso que, de vez em quando, alguns crentes desaparecem subitamente. Foi sumiu, foi arrebatado, não veio mais. Não veio mais, deixou de vir. E prematuramente, você nem sabe por quê. Mas ninguém vê esse caminho do Senhor, meu irmão. Chegou aqui, está animado, avivado, está uma bênção. Chegou na porta, não vem mais na igreja. Não, ninguém faz isso. Primeiro ele fica morno aqui dentro da casa do Senhor. Mas nessa noite Deus vai tocar a tua vida. Nessa noite Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai tocar na tua vida. Por quê? Deus não quer que você esteja na primeira, nem na segunda, nem na terceira cadeira. Deus quer que vê você na quarta cadeira. Eu quero que todos estejam nas costas do Santo. Então, meu irmão, leve a sério a mornidão espiritual. Mas alguém pode chegar e perguntar, como é que um crente, ou mesmo uma igreja inteira, como estava a igreja de Laodiceia, ela pode ser acometida de uma mornidão espiritual? Tudo começa, como está aqui no texto, começa por quê? Porque um equivocado sistema de medir a temperatura da sua vida espiritual. Sabe por quê? Eles confundem o sustento material com maturidade espiritual. Jesus disse, pois vezes estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Olha só o que Jesus diz lá na palavra do semeador, em Lucas 8,14. A jogada as sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. Sabe qual é o princípio dessa passagem aqui? Riqueza, felicidades, bens materiais, divertimentos. E tudo isso, meu irmão, escute só. Riqueza, felicidade, bens materiais, divertimentos. Jamais facilitou o crescimento espiritual do crente. Você não pode, pastor, ser rico, não pode se divertir, não pode. Eu não estou dizendo que não pode. Eu estou dizendo que quanto mais você tiver, mais difícil será a sua entrada no reino de Deus. Não é eu que digo, é a palavra de Deus diz. Quanto mais fácil for a sua vida material, mais difícil será o seu caminho para você entrar no centro da vontade de Deus. Tome cuidado, meu irmão. Sabe por quê? Você vem para Jesus, Jesus te abençoa. Se você é dizimista, aí então você vai ser abençoado. Portanto, você é abençoado ainda. Por quê? Porque nós temos um reino, um princípio. Dá-se coisa dada, boa medida, sacudida, calcada, transbordarão no vosso regaço. Você tem tudo para ser abastado. Você tem tudo para ser abençoado e próximo, meu irmão. Mas tem uma coisa, tome cuidado. Porque dinheiro não vai aumentar a tua intimidade com Deus. Porque mais carro,
mais gasolina, mais investimento, mais viagem, mais saída, não vai aumentar a tua intimidade com Deus. Pode ter tudo isso? Pode ter tudo isso. Agora, quanto mais diversão você tiver acesso, quanto mais lazer você puder ter à sua disposição, mais difícil será desenvolver a tua salvação. Tempo atrás não tinha nada, não tinha entretenimento, não tinha nada disso. O povo não tinha nem carro para ir na praia. Agora verão, não tinha nem falar nisso também. O povo não tinha nem duas casas, não tinha uma casa. Hoje tem tudo, tem carro, tem outra casa, tem tanta coisa dentro de casa, tem TV, tem internet, tem cores e tal, pode dar uma volta, tem dinheiro para botar gasolina, antigamente. Eu quando comprei o primeiro carro, eu não sei se eu não saía com o carro, se é porque não sei se é porque o carro era muito velhinho, não é só porque eu não tinha dinheiro para botar gasolina, mas por que eu não saía de carro? Não, e era meio ali no universo. Ele um dia, uma semana, eu vinha para Criciúma, e uma semana eu ficava com os finais de semana. Mas você nem andava. Hoje todo mundo tem carro, anda de carro, é uma bênção, tudo é uma bênção, meu irmão. Jesus foi muito honesto com a igreja de Laodiceia. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos. Mas não sabem, olha só, que são miseráveis. Olha só, meu irmão. Infelizes, pobres, cegos e nus. Você consegue imaginar uma pessoa numa situação miserável, infeliz, pobre, cego e nu? Você pode imaginar o retrato dessa igreja, mas assim, que ela, a igreja, o povo da igreja, era visto aos olhos de Jesus. Agora nós temos uma boa notícia. A primeira boa notícia é que Jesus usou um anjo, um mensageiro de boas notícias. Antes da igreja de Laodiceia, ela encontrar os meios de toda a terra, ela encontrou o mensageiro de Cristo. Sabe por quê? Porque Deus sempre está interessado em enviar um mensageiro antes do juízo. Então, se alguém ouvir o mensageiro e atentar para aquilo que o mensageiro diz, ele não vai precisar entrar em juízo. E eu creio que nessa noite eu estou dizendo a verdade. Meu irmão, obedeça a mensagem e valorize o mensageiro que Deus envia até você. Talvez Deus já enviou vários mensageiros para lhe dizer exatamente como está a tua vida espiritual. O que você tem que fazer? Valorize o mensageiro e obedeça a mensagem. Por quê? Porque eles são benefícios para a sua vida. Mas agora, quais são as boas notícias que o mensageiro traz? Ele diz assim, ó, eu repreendo e disciplino. A quantos? O quê? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. O verbo que não encaixa aqui, que não combina, é o amar, que é repreender, disciplinar, e amar. Essa é a boa notícia. Deus ama os mornos espirituais. É melhor agora, né? Deus ama aquele que é morno espiritual. Ama mesmo? Ele ama. Sabe por quê? Porque ele não quer ninguém bom. Mas ele não ama qualquer morno. Por quê? Porque ele ama aquele que ele repreende e disciplina. Meu irmão, se você tiver que ser um morno, então fique no time dos mornos disciplinados. Aquele que ouve a repreensão, a disciplina, porque sabe que é Deus que te ama e ele está interessado em que você mude de cadeira para a quarta cadeira.
você precisa fazer, então, para ser humano amado por Deus? O que vai ter, né? O que é preciso para você ser humano amado por Deus? Jesus diz lá, pois, zeloso e arrepende-te. Pois, zeloso e arrepende-te. Duas atitudes que você vai ter que... Deus espera do morno espiritual. A primeira atitude, livre-se da tolerância. O que é isso? Da indiferença, meu irmão. Da complacência. Observe bem isso aí. Indiferença. Indiferença é pecado. Pecado para a indiferença. Para você ser curado, você precisa, antes de tudo, ver que a tua indiferença para as coisas de Deus, a tua indiferença para a tua comunhão com Deus tem a ver com pecado. Pecado é transgredir a lei de Deus. E Jesus disse, olha só o que Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus. Onde está o Senhor pelo seu Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quando você não ama a Deus de coração, de alma, de entendimento, você está transgredindo a lei de Deus. E transgredir a lei de Deus é pecar. E se você pecou, você precisa confessar. Porque quando você confessa o pecado, a cura para a sua vida. Como é que está a tua temperatura e o teu amor para com Deus? Da tua intimidade com Deus, da tua comunhão com Deus, das coisas de Deus. Como é que está a temperatura? Pastor, eu acho que eu estou mono. Amém, irmão. Mono, Jesus ama. E Ele quer que você se arrependa nesta noite. Peça perdão e diz, Senhor, eu quero ser um crente quente. Aleluia, aleluia. Jesus amou a igreja de Laodiceia e Ele te ama também.
Depois de desse ano, ele tomou o cálice. O cálice de uma nova aliança no meu sangue, Jesus. Depende dele. Te agradecemos porque em nossas mãos está o fruto da videira, simbolizando o sangue de teu Filho Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. E por esse sangue nós temos remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. Por esse sangue, Senhor, nós temos o livre acesso ao teu coração. Por esse sangue, Senhor, nós estamos redimidos. Eu quero te agradecer, porque eu sinto no meu coração o perdão dos meus pecados. Porque antes de eu pecar, o meu pecado tinha perdoado. Através de Jesus. Nós somos agradecidos nesta noite e vamos nos obrigados então, atualmente, até que tu venha buscar a tua igreja. Venha Jesus, busca a tua igreja, nós temos a verdade e a abundância, nós vivemos do cálice. Vamos cantar para Jesus. Vamos agradecer a Deus.